Bruno Henrique sendo suspenso, quem deve ser contratado para sua posição? Salve nação rubro-negra, estamos chegando com todas as notícias do clube mais amado do Brasil. Bruno Henrique está sendo julgado e pode pegar um gancho de até 2 anos fora dos gramados, acusado de levar um cartão amarelo e beneficiar familiares em apostas esportivas. Caso o atleta pegue o gancho máximo, o Mengão pode ir ao mercado da bola em busca de um substituto. E Marcos Leonardo, que esteve próximo ao São Paulo, é a bola da vez. Chega de enrolação, vamos acompanhar tudo sobre o Flamengo agora. Agora, Fred, eu vou chamar a Ana Flávia Nunes. Ela está acompanhando o julgamento do Bruno Henrique, jogador do Flamengo, acusado de envolvimento com apostas. Ana Flávia. Oi, Escobar, boa tarde para você. O julgamento do Bruno Henrique começou por volta das 10 da manhã aqui na sede do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD, no centro do Rio de Janeiro. E o Bruno Henrique participa do julgamento à distância pela internet. A defesa do jogador argumentou prescrição do caso, mas isso foi rejeitado em votação agora há pouco pela maioria do plenário do STJD e agora vai ser votado o mérito de Bruno Henrique, ou seja, se ele agiu com má fé. Bruno Henrique é julgado por supostamente ter forçado um cartão amarelo contra o Santos em novembro de 2023 e beneficiar apostadores como o irmão dele. A denúncia ao STJD surgiu quando apostas feitas pelo irmão do Bruno Henrique, uma prima e amigos chamaram a atenção das empresas de apostas que estranharam o volume apostado no cartão amarelo do jogador. Policiais chegaram a encontrar no celular do irmão do Bruno Henrique mensagens que foram consideradas suspeitas. Então, além desse julgamento na Justiça Desportiva, também deve ocorrer um julgamento na Justiça Comum, já que o Bruno Henrique foi indiciado pela Polícia Federal este ano. Se for considerado culpado, o jogador pode pegar até 2 anos de suspensão, além de multa de até R$200 mil. Escobar. Venê, o que você dá mais curioso para assistir hoje com a seleção brasileira, Venê? Vamos lá, Fernandinha Maia. Boa tarde, Pedrosa, todo mundo que está nos assistindo aí. Eu estou muito curioso para ver a partida do João Pedro. Inclusive, eu espero que, de fato, ele seja o titular. Porque a gente está falando de uma posição, Fernandinha, que hoje não tem um dono. Hoje, quem a gente escalaria para ser o 9? Eu escalaria o João Pedro. Pelo momento que ele está vivendo, com todo o respeito ao Richarlison, eu acho que ele não tem condições atualmente de ser o titular da seleção. E o João Pedro ele vai ter a chance de jogar na casa dele, porque ele é cria do Fluminense, conhece muito Maracanã, vai ter a chance de se apresentar para a grande massa torcedora que torce para a seleção brasileira, porque a gente conhece o João Pedro, porque a gente acompanha o futebol, mas muita gente não acompanha o futebol inglês, e eu não vou ficar aqui criticando, mas a grande massa que vai acompanhar a Copa do Mundo talvez não conheça o João Pedro. Vai ser a chance dele se apresentar para o povo brasileiro. E essa vai ser a última partida da seleção brasileira em solo brasileiro antes da Copa do Mundo, porque não tem mais nenhum outro jogo programado aqui no Brasil antes da Copa do Mundo. Então, assim, será a grande chance do João Pedro. Eu acho que ele vai querer comer a bola. Então, eu estou muito curioso para ver a atuação dele. E eu espero que ele assuma de fato essa posição. É um jogador que me agrada muito, chegou recentemente ao Chelsea, comendo a bola lá no Mundial de Clubes, foi super decisivo no título do time inglês, e é um jogador que a gente sabe da qualidade dele, inclusive cresceu muito fisicamente falando. Se você for pegar o João Pedro dos tempos de Fluminense, o João Pedro agora parece uma outra pessoa. De fato, ele está muito melhor fisicamente falando e tecnicamente a gente sabe do potencial dele. Então, assim, eu estou muito curioso para ver como é que vai ser a atuação dele, e ele pode ter o Estevão ao lado dele, que hoje é o companheiro de time dele lá no Chelsea, que é um outro grande jogador também. Então, eu acho que a minha maior curiosidade, Fernandinha, é em cima da atuação do João Pedro, porque eu acho que essa vaga ainda está indefinida e ele tem tudo para poder abraçar e ser o dono dela. Vamos colocar a arte de Daniel Dutra aqui na tela sobre a provável escalação da seleção. A gente já vai comentar, mas eu quero que você atualize para o pessoal, ô Pedrosa, como está o João Pedro lá no Chelsea. A gente vai lembrar que a estreia dele foi no meio de um Mundial. Sim. Contra o seu ex-clube, né, que é o Fluminense. Sim. Não, ele entra contra o Palmeiras. Ele entra muito bem, Ele entra muito bem contra o Palmeiras, mas aí ele entra, né, no decorrer do jogo. Sim. Acaba com o jogo e depois com o Fluminense a mesma coisa. Ou seja, a gente está falando de uma Copa do Mundo de clubes, não é um jogo pequenininho. Sim. E ele já entrou arrebentando a boca do balão, ou seja, ele não mede tamanho de jogo. Tudo bem que seleção brasileira é outra coisa, hein, Pedrosa? É. Mas como é que ele tá lá? Tá voando, já começou a Premier League metendo gol, começou a Premier League dando assistência,
Desde que ele vestiu a camisa do Chelsea, ele também, como você muito bem trouxe, foi decisivo. Se não fosse o João Pedro, o Chelsea não seria campeão da Copa do Mundo. Pedrosa. É isso que as pessoas têm que entender. Ele mudou o patamar da equipe, até com um reforço muito caro, né? É um jogador que já estava acostumado com o futebol inglês, mas ele estava de férias, chega na Copa do Mundo, decide a Copa do Mundo, já vai para o Chelsea, toma a titularidade e agora ele tem, como o Vene trouxe até aqui, a companhia do Estevão. Eu acho que essa formação ela é muito interessante, é um 4-2-4 sem a bola, mas ela se transforma num 3-2-5 com a bola, por quê? Porque o Ancelotti gosta de segurar um lateral, no caso, fazer a saída de 3 com o Douglas Santos e vai liberar o Wesley, que foi o que ele fez com o Wanderson nas outras partidas. Então o que eu tô mais curioso é para entender a evolução dessa equipe. Porque o jogo na Neoquímica Arena contra o Paraguai foi muito bom, foi muito positivo para o Brasil. Eu acho que foi um jogo coletivo forte, foi um jogo que você conseguia ver algumas ideias do Ancelotti e agora ele teve mais um pouco de tempo para conversar, para treinar esses jogadores. E o Wesley deve ser esse quinto elemento, principalmente deixando o Rafinha, o Estevão e o João Pedro construindo por dentro, podendo alternar a posição, porque o João Pedro não é um 9 fixo, ele é um cara que sai muito da área até para fazer o papel de camisa 10, e o Wesley mais espetado, deixando o Casemiro e o Bruno Guimarães, que também jogaram muito contra o Paraguai nessas posições aí de meio campo. De forma geral, Fernanda, eu vou te falar, com o que foi convocado, eu me sinto muito satisfeito de ver essa seleção aí. Tem muito talento envolvido, tem muito jogador em altíssimo nível na Premier League, em outros campeonatos pelo mundo, então é uma seleção muito positiva. Talvez, o único ponto que você não tenha tanta certeza nessa situação são as laterais. Não por conta do Wesley, que tem muito a crescer, mas até por conta do Douglas Santos, que é um jogador que eu considero um jogador para a seleção brasileira, nota 6, nada além disso. Mas talvez seja a chance do Wesley para ele conseguir uma vaga na Copa do Mundo. Porque, assim, teoricamente, eu acho, né, pelo que a gente acompanhou do Ancelotti nos últimos jogos, o Wanderson seria o titular na lateral direita, mas aí acabou se lesionando e o Wesley agora tem a chance de ouro também. Eu falei do João Pedro, mas o Wesley também tem a chance dele, porque ele vai jogar no Maracanã, um estádio que ele conhece muito, com certeza. Muitos torcedores do Flamengo estarão presentes no jogo daqui a pouco, no Maracanã, vão apoiá-lo. Então é a chance dele se mostrar para o Ancelotti como um candidato a estar na Copa do Mundo, porque as laterais, como o Pedrosa mencionou, são posições em aberto também. O Douglas Santos... A gente já está falando até disso, até numa questão da nossa fábrica, né? Por exemplo, Brasil, o Militão, né? Não duvido nada que o Ancelotti bote em algum momento na lateral. Se ele achar necessário, ele pode fazer isso. Eu acho que as laterais são as posições que estão, de fato, em aberto. Hoje eu não consigo escalar os laterais para a Copa do Mundo. Isso não é um problema da seleção brasileira, é um problema no futebol mundial, né? Lateral hoje a gente sabe como é que tá difícil encontrar, mas é a chance do Wesley mesmo. Que a lateral ela é uma função que ela está em transição nesse momento. Porque a gente está há uns bons 15 anos aí tendo esses pontas abertos muito definidos, né, no futebol. E a intensidade faz com que eles, enfim, eles circulem muito essa região. Então, se você tem que ter esse lateral, que ele é capaz de fazer essa dupla e que ele é capaz de defensivamente ser um lateral muito positivo. Isso vale para camisa 10 também no futebol brasileiro. Exato. E o Estevão é um bom exemplo, porque o Estevão na base ele era um camisa 10 e o Abel Ferreira botava como ponta. Muitos treinadores fazem isso, né? Pega um jogador e acaba arrastando para a ponta. E às vezes ele faz a base inteira com um tipo de jogo e chega no profissional, ele é elencado para outra posição e acaba acontecendo. Eu vou escalar com voz, para quem não consegue ver, a escalação que a gente está com nosso campo aqui de futebol, né? Uma arte com as fotos dos jogadores. O Alisson no gol, o Wesley na lateral direita, Marquinhos, Gabriel Magalhães, esse é a dupla de zaga, Douglas Santos pelo lado esquerdo. Meio de campo, Bruno Guimarães e Casemiro. E lá na frente, o Ancelotti já tinha passado ontem, 4 atacantes, ele falou. Gabriel Martinelli, João Pedro, Estevão e Rafinha. Esse cara aqui, que também a gente pouco fala dele, mas joga muito. Ele é um cara de muita qualidade. Inclusive, na última Copa, a gente teve que explicar aqui, o Pedrosa, quem era esse jogador. Você lembra disso? Sim. E ele entrava, na minutagem que ele teve, ele arrebentou, Pedrosa. Cara, ó, eu tô olhando aqui, eu fiz até a conta de cabeça, né? A gente tem 7 jogadores da Premier League, que é a melhor liga do mundo. Ele faz de cabeça essas coisas. Olha só, o Alisson, goleiro do Liverpool. Sim. Gabriel Magalhães, do Arsenal. Bruno Guimarães, Newcastle. Casemiro, Manchester United. Martinelli, Arsenal. João Pedro, Chelsea. Estevão, Chelsea. 7 jogadores da Premier League. Rafinha, La Liga. O Wesley, da Liga da Série A italiana. O Douglas Santos, do Zenit, da Rússia. E o Marquinhos, que é campeão da Champions League, do melhor time do mundo. Então, cara,
as pessoas ainda acham que a gente tem um material humano ruim, que a nossa geração é fraca. E olha, ainda falta Vinícius Júnior para entrar nessa equação, que poderia estar aí tranquilamente. Se o Neymar voltar a desempenhar o que ele sabe desempenhar, tem o próprio Neymar, entre outros jogadores que a gente poderia lembrar aqui. Tem um outro nome que eu botaria aí, e eu acho que vai voltar. Tem o Rodrigo também, né? O Rodrigo, o Paquetá. Paquetá, Premier League, o Rodrigo, Real Madrid. Cara, é muita gente boa. Então, assim, o Ancelotti, ele tem tudo nas mãos dele para poder fazer um bom trabalho coletivo. Mas tem um cara que não está aqui agora, mas ele vai entrar. Você pode escrever aí. Pega o seu celular. Vai ser titular, você acha? Não, ele vai fazer gol. Pode anotar. Ah, não. Isso eu não duvido mesmo, não. Este rapaz, digo pra você, ainda Lucas mais Pedrosa. Se é que eu tô pensando, eu tô torcendo pra isso. Este rapaz, se você entregar pra ele minutos e a bola, ele bota o jogo embaixo do braço. E ele falou. Ele falou. Ele falou? Eu também vou falar quando sonora voltar dele. aqui, que eu tenho uma coisa pra falar. Sobre ele? Sobre ele. Mais um Lembra gol não do que LH. aconteceu? O que aconteceu? Olha aí. Na volta eu falo. Pantera Negra, Luiz Henrique. Meu eterno Luiz Henrique. Ele é do Fogão, nunca vai deixar de ser do Fogão. É ídolo máximo. É isso. Ele tá no banco, tá à disposição do Ancelotti e falou. Cadê o Luiz Henrique? Esse retorno para mim é um retorno de muito trabalho, de muita humildade. Então espero que nesses 2 jogos do Brasil que eu possa ajudar eles novamente, que eu possa ajudar o Brasil novamente. Então vamos trabalhar que nesse jogo contra o Chile podemos fazer um jogo excelente e podemos sair com a vitória. Era dele que você achou que eu tava... Não fala agora. Você queria falar o quê? O que você quer falar pra ele? Deixa eu ver se eu vou deixar. Não é agora, assim, não é agora. eu Não pode. Sim, como eu disse, eu tive a oportunidade de estar com ele e é impressionante como esse garoto é humilde, centrado, focado. Quando você fala sobre o treinamento, fora do treinamento, é o treinamento oculto que hoje qualquer atleta que se preze de alto nível precisa fazer. Não adianta estar de férias, estar de folga. Tá lá treinando. Pelo menos 1 horinha por dia o cara tá ativando o corpo dele. Ou até descansando, Exato, né? E o descanso também é muito importante. Então assim, cara, o Luiz Henrique, ele é repito, ele merece muito estar na convocação. Não é só pelo que ele tá fazendo no Zenit, ou deixou de fazer no Botafogo, ou deixou de fazer no Zenit. É porque quando ele vestiu a camisa da seleção, ele não sentiu a camisa o peso da seleção. Então eu acho que isso tem que ser muito levado em consideração, que tem jogador que brilha no clube, que é um gênio no clube, e chega com a camisa da seleção, não consegue corresponder. Então o Luiz Henrique merece essa vaga muito pelo que ele fez com a camisa do Brasil. Fernandinho, sobre esse comportamento que você mencionou desses 2 atletas, esse hoje é o normal. O anormal é quem não faz isso. E quem não faz isso não consegue acompanhar o futebol de hoje, o futebol moderno. Eu estava ouvindo o Djalminha, que inclusive é seu amigo, beijo pra Djalminha. Ele contando uma história no fim dos anos 90, que ele foi convocado de uma maneira surpresa para a seleção brasileira, porque na época ele estava 10 dias de fora e ele estava preocupado com isso, ligou para o Luxemburgo na ocasião e falou assim, mas Luxa, eu estou 10 dias parado, não sei se eu vou conseguir acompanhar. Ele botou um preparador físico especial, foi chamado, ele teve a necessidade de entrar em campo. Ele estava 10 dias parado, fora do ritmo, ele não conseguiu jogar futebol. Estamos falando no fim dos anos 90. Hoje o futebol exige muito mais da parte física. E eu estou contando essa história de um ex-jogador que foi para a seleção brasileira. Então se o jogador... E que era gênio. Gênio. E tinha 31 anos. Então, atualmente, se você não tiver apto fisicamente, você não vai conseguir acompanhar o futebol moderno. Mas foi o que eu citei aqui. É uma nova safra, é uma idade ali dos jogadores que eles estão com essa mentalidade mesmo do... Eu citei os 2 porque eu tenho mais contato, porque eu consigo... Mas isso é o normal mesmo. Essa geração ali do Luiz Henrique, do Igor Jesus, que são bem novinhos, essa geração, ela é assim. Eles, por fora do clube, eles têm um staff grandão. Claro que isso não é de hoje, tá, gente? Esse staff, ele sempre existiu. É porque tem um cara que foi determinante para isso acontecer. Se chama Cristiano Ronaldo. Ele é o cara que botou na cabeça dos atletas que só jogar futebol não era suficiente. Você tem que treinar, você tem que ter um foco. E aí a gente tem ele como maior exemplo, mas o Fábio é um exemplo, o Nenê é um exemplo. Zé Roberto, lembra? Gente, o Nenê... o Zé Roberto também. A gente tava brincando. O Nenê chega no Vasco em 2015 para se aposentar. É sério, para se aposentar. 10 anos depois o cara tá jogando e tá indo bem. Tá fazendo gol e dando assistência no Campeonato Brasileiro Série A. Mesmo no Juventude, que não é uma grande equipe, no sentido de ser uma grande equipe na competição.
Mas, cara, se você não treinar, se você não se dedicar, a tua carreira acaba rápido. E a gente tem vários craques. Eu tava dando uma olhada, sabia que o Ronaldinho Gaúcho e o Kaká não jogaram Copa depois dos 30? Sim, pô, eu sabia disso. É verdade. Isso é uma loucura. É loucura. E a gente tá falando de caras que são gênios, que poderiam jogar até os 40 tranquilamente se tivesse esse cuidado. Tudo bem, o cara faz o que ele quer da vida dele. E era outra época. Exato. Né? Mas o entendimento do esporte. E tem um fator também que eu acho... Olha só, a tecnologia na medicina. Também. Na preparação física. Tem um fator que eu acho importante também, que é a vontade. Não necessariamente esses caras têm que ter a mesma vontade e assim, tá tudo bem. O Adriano, quando ele não tinha mais vontade, ele parou. O Ronaldinho Gaúcho, quando ele não tinha mais vontade, ele parou. De repente, o cara não tem mais vontade e tá tudo bem. Eles conquistaram o ápice e tá tudo bem. Agora vai aparecer no meu telão uma foto que pra mim é uma coisa satisfatória. Pode, por favor, botar. Essa foto é linda. Coisa linda, a filhinha do Luiz Henrique. Hoje, o cenário rubro-negro segue marcado por acontecimentos múltiplos e de grande importância para a torcida, o departamento de futebol e os pilares institucionais do clube. Um dos destaques é a avaliação interna sobre o atual momento da equipe, com uma janela de transferências que está sendo vista com satisfação pela diretoria, especialmente por parte do presidenciável Luiz Eduardo Baptista, conhecido como BAP. Em declarações recentes, fontes ligadas ao clube comentaram os movimentos realizados na segunda janela do ano. Entre contratações e dispensas, o Flamengo conseguiu equilibrar os investimentos feitos em reforços com receitas expressivas provenientes de vendas de atletas, o que tem sido celebrado nos bastidores como um feito de gestão equilibrada. Esse tipo de estratégia, voltada à sustentabilidade financeira, ganha ainda mais relevância ao ser comparado ao desempenho de outros clubes nacionais na mesma janela, mostrando que o Flamengo figura entre os líderes em receitas líquidas positivas, com operações de mercado. Paralelamente, o clube se prepara para um reinício de calendário que se aproxima. O Flamengo só retorna a campo em 14 de setembro, quando enfrentará o Juventude, em partida fora de casa válida pela 23ª rodada do Brasileirão Betano. Até lá, o técnico Felipe Luiz tem aproveitado esse intervalo para ajustar o time, promover treinamentos mais detalhados e permitir a recuperação física de atletas que vêm se revezando entre desgastes e pequenos incômodos. Esse período de preparação é visto como estratégico, justamente para colocar o time no ponto ideal para a reta final da temporada. Outro balanço importante do dia se refere ao desempenho de Felipe Luiz à frente do clube. Ainda em setembro, o treinador completará 1 ano no comando do elenco profissional, uma marca carregada de significado. Apesar de ser uma data apenas nas próximas semanas, o momento já é pauta de análise. Os números e resultados apresentados durante sua gestão têm sido comparados a ciclos anteriores, e a avaliação global tem sido bastante positiva. O período reflete a consolidação de um projeto compatível com a tradição de títulos do Flamengo. No aspecto esportivo, destaca-se também a evolução do time sob o comando do treinador. Em seus primeiros 60 jogos, Felipe Luiz conseguiu resultados que chamaram atenção, tanto no sistema defensivo quanto no ofensivo. Avaliações comparativas com a era Tite apontam para uma performance mais equilibrada e com maior solidez, ratificando que o trabalho de transição de estilo vem sendo bem sucedido e causando impacto positivo junto à torcida e aos críticos. No âmbito institucional e esportivo ao mesmo tempo, o Flamengo realiza uma reformulação profunda em sua base, especialmente na categoria sub-20. Aproximadamente 20 jogadores que ainda tinham idade para atuar nessa faixa foram liberados, gerando uma transição que visa modernizar e enxugar o grupo. A expectativa é de que o clube possa faturar mais de 100 milhões de dólares com essas saídas, um montante que pode ser reinvestido em estrutura, contratações pontuais e manutenção financeira dos diversos setores ligados à formação de atletas. Mas, outra frente institucional, o clube segue caminhando em direção ao sonho de ter um estádio próprio na região do Gasômetro, no centro do Rio de Janeiro. No entanto, Luiz Eduardo Baptista admitiu que, para viabilizar a construção dentro do prazo inicialmente previsto, até 2029, o Flamengo teria que se transformar em SAF, Sociedade Anônima do Futebol. Em outras palavras, adaptar-se a
lógica de mercado mais rígida, com regras de governança moderna, para atrair investimentos necessários sem comprometer sua performance esportiva ou o orçamento atual. O presidente destacou que o sonho continua vivo, mas que será preciso ajustar o cronograma. Entretanto, nem tudo gira em torno do planejamento institucional. No campo jurídico, uma das notícias mais comentadas do dia envolve o atacante Bruno Henrique, julgado no Superior Tribunal de Justiça Desportiva por suposta manipulação de apostas. A acusação remonta a um episódio de 2023, em partida contra o Santos, onde ele teria recebido um cartão amarelo de forma premeditada para beneficiar apostadores. O julgamento está ocorrendo hoje, com transmissão ao vivo pelo STJD. O jogador, que não compareceu presencialmente ao tribunal, optou por depoer de forma remota, o que já gerou repercussão por parte dos torcedores e da imprensa. O desfecho pode resultar em suspensão de até 2 anos, caso seja considerado culpado, o que implicaria consequências sérias para sua carreira e para o elenco do Flamengo. Ainda no espectro das competições, o Flamengo marca presença também, no universo dos eSports. Na modalidade League of Legends, a equipe Flamengo Esports enfrentou a Red Canids Academy em uma série MD5 decisiva no circuito desafiante. O Mengão venceu a série, assegurou a continuidade no torneio e garantiu confronto contra a Idealo na próxima semana. É mais uma frente de atuação do clube que ganha visibilidade e impacto entre os fãs. Assim, o dia 4 de setembro de 2025 encerra com variações expressivas, do fortalecimento institucional à tensão jurídica, da base reformulada aos campos virtuais, do planejamento do futuro ao presente imediato de um futebol competitivo. A torcida, ciente de todos esses tabuleiros, acredita que o clube segue firme em uma trajetória que mistura conquistas esportivas, avanços estruturais e decisões difíceis, mas necessárias. Se desejar que a gente detalhe ainda mais algum dos temas, como o julgamento de Bruno Henrique, a construção do estádio ou o desempenho de Felipe Luiz, é só pedir.